Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal Brazulaca. Como a gente estava fazendo nas aulas anteriores, aqui também a gente vai aprender polonês. Vamos aprender algumas bases, porque esta aula é principalmente para as pessoas que estão começando a jornada do aprendizado de polonês. Então, a gente vai ver hoje mais algumas coisas básicas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para você a minha tela do computador, para você conseguir acompanhar melhor tudo sobre o que eu for falando hoje, ok? E depois desse documento que a gente vai utilizar hoje durante a aula, você vai conseguir baixar também como bônus. Então, depois, na descrição deste vídeo aqui, eu vou deixar um link para você poder clicar e baixar esse documento para ser mais fácil ainda para você estudar depois o polonês aqui com os nossos materiais, ok? Então, acho que podemos já passar para a tela do computador para você ver a nossa aula de hoje. Vamos lá! Olha, este é o documento que a gente vai utilizar hoje. Se chama Pytania. Você já consegue ver aqui que são perguntas, mas logo eu vou explicar passo a passo tudo, palavra por palavra. E primeiro temos texto linha a linha. Isso acontecia também nas aulas anteriores. Então, primeiro vamos ter texto linha a linha, esse texto que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai estudar hoje. Depois temos texto separado. Então, primeiro é texto todo em polonês e depois em português, ok? E depois ainda, a gente tem texto lado a lado. Então, se você quiser depois, tem texto em polonês na esquerda, do lado esquerdo, e texto em português do lado direito, ok? Essas duas partes são para você depois treinar esse vocabulário que você vai aprender aqui na aula e para você trabalhar mais com o texto, porque não é só ver a aula, né? Depois você tem que memorizar as frases, você pode também mudar um pouquinho as frases para aprender mais de polonês. Ah, e tem mais uma coisa que eu vou te mostrar aqui. Depois ainda, a gente hoje tem mais uma página com algumas anotações. Temos palavras-chave para fazer perguntas e para se apresentar. Já você vai ver quais são essas palavras e por que são essas que eu escolhi, tá bom? Mas então, vamos passar já para a nossa aula. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o documento. Ok, perfeito. E aqui embaixo eu vou fazer mais algumas anotações durante a nossa aula, tá bom? E essas anotações eu vou deixar depois embaixo do vídeo, combinado? Vamos lá então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, o título da aula é Pytania. Pytania significa perguntas. Pytania significa perguntas. E você pode falar, tá bom, Marta, mas uma pergunta só. Como que é? Seria pytanie. Pytanie é uma pergunta e pytania é perguntas. Então, a forma plural não é criada do mesmo jeito que em português, que a gente só adiciona uma letra, tá? Aqui a letra mudou, né? De E para A. Pytanie, uma pergunta, pytania, perguntas. Então, você já pode imaginar que a gente vai falar hoje sobre perguntas. Vamos falar sobre algumas perguntas básicas que você deve saber fazer e você deve também saber responder. Então, a gente vai ver tanto perguntas quanto as respostas para algumas perguntas básicas que alguém pode te fazer quando você for para a Polônia, por exemplo, ok? Ou quando você começar a conversar com alguém em polonês, tem algumas perguntas aqui que a pessoa pode te fazer, então é bom você primeiro aprender essas perguntas durante a aula. Vamos lá! De novo, temos o texto desse jeito de um diálogo, ok? Vamos ver um diálogo, então a pessoa A vai falar uma coisa, no geral a pessoa A vai fazer perguntas e a pessoa B vai responder, tá bom? Para ser mais fácil para imaginar. Então, vamos falar que é uma conversa, tá bom? Ok, então, a primeira pergunta aqui é Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Isso significa como você se chama, ok? Jak significa como. E uma das palavras-chave de hoje, tá? Porque jak, no geral, é uma palavra importante, né? E ela é usada não só nesta pergunta aqui, para falar como você se chama.
Se você quiser falar em polonês, como você fez isso? Também seria jak você fez isso, ok? Porque jak significa como no geral. Ok, então jak significa como. Się significa se. Você pode pensar, às vezes, se você ver alguma outra aula de polonês ou um texto e ver esta palavra się, você pode ficar pensando, mas o que ela significa? A tradução mais simples é este se, ok? Się significa se. Já já você vai ver qual a diferença entre się e se, mas é na próxima frase. Então, się significa simplesmente se. Nazywasz significa você chama, ok? Mas eu vou colocar junto, się nazywasz, para você já gravar isso como uma coisa só, ok? Się nazywasz seria você se chama. Só a palavra você em polonês seria ty. Ty é você, ok? Mas normalmente a gente não usa esta palavra. Tipo, você não precisa falar como você se chama. Seria só como se chama. Tipo, como se chamas, na verdade, né? Seria tipo tu. Tu chamas. Como em Portugal e em algumas regiões do Brasil. Então, pra gente, quando temos esta forma do verbo, nazywasz, já é claro que a gente está falando para a pessoa que é você, ok? Você, tipo, como se chamas. Por isso não precisa falar como tu te chamas. Não é se chamas, é te chamas, né? Então, como tu te chamas, seria mais desse jeito, como te chamas, ok? Mas podemos tranquilamente também usar a palavra você em português, como você se chama, e aí em polonês não tem isso, tá? Não tem a palavra você aqui na frase. Então, się nazywasz já significa você se chama. E aqui uma coisa importante. Desse jeito, jak się nazywasz, então como você se chama, a gente falaria mais com pessoas da nossa idade em uma situação informal, então, por exemplo, em uma festa ou algum encontro de pessoas, aí você não conhece uma pessoa, você pergunta, ok? Ou com crianças, tá? Já vou falar por quê. Porque se você quiser perguntar em alguma situação mais formal, como alguém se chama, a gente falaria como o senhor se chama ou como a senhora se chama. De senhor e senhora, a gente trata todo mundo em polonês que tem mais de uns 14, 15 anos. Então, todo mundo me chama de senhora na Polônia, ok? E é normal. Desde quando eu fiz uns 15 anos, todo mundo me chama de senhora, porque é assim que a gente, tipo, demonstra respeito, ok? Então, você em polonês, essa forma tu, né, é muito direta em polonês. Então, não é com todo mundo que a gente fala assim, ou com crianças ou com as pessoas da nossa idade, mas em situações informais. Situações formais seria senhor ou senhora, assim que provavelmente quando você for para a Polônia, no aeroporto, nos mercados, todo mundo vai te chamar de senhor ou de senhora, ok? Se você tiver mais de 15 anos, tá bom? É normal. E você também deveria tratar as outras pessoas de, tipo, chamar de senhor ou senhora, porque é assim que a gente faz na Polônia. Mas aqui não vamos discutir muito sobre esse assunto, vamos nos focar mais no texto, ok? Então, esta pergunta ou foi feita para uma criança, porque é muito direta, ou foi feita para uma pessoa da mesma idade, ok? Em uma situação informal. Então, jak się nazywasz? Como você se chama? Jak się nazywasz? Mais uma coisa importante. A entonação, então a melodia da pergunta em polonês é diferente do que a melodia em português. Em polonês a gente falaria como você se chama, né? Como você se chama? Em polonês, jak się nazywasz? Ok? Jak się nazywasz? Tá? Então, isso é importante. Mais uma vez, então, esta parte aqui. Jak significa como, się significa se e nazywasz, você chama, ok? Się nazywasz, você se chama. Jak się nazywasz? Como você se chama? E vamos para a resposta. Então, a pessoa B agora respondeu. Nazywam się Julia
Kowalska. Isso significa chamo-me Julia Kowalska. Ok, então passo a passo. Nazywam się significa chamo-me, ou podemos também traduzir como eu me chamo, ok? Eu me chamo. O significado é o mesmo, né? De chamo-me ou eu me chamo. Eu sei que chamo-me é mais usado em Portugal do que no Brasil. Mas eu coloquei assim, desse jeito, porque é assim que é em polonês. Primeiro é nazywam, então chamo. E depois temos się, que neste caso significa me. Esta é a diferença, que em português se muda para me, em polonês se continua sendo se, ok? Się. Então, się pode significar se, pode significar me, ok? Então, parece verbos reflexivos com se, ok? Nazywam się, chamo-me, tá bom? Você pode também traduzir como eu me chamo nas suas anotações, se assim ficar mais fácil para você. A diferença é que na versão em polonês não tem a palavra eu, tá? Por isso eu traduzi como chamo-me. Depois temos Julia. Olha, a pronúncia é diferente, né? Em português seria Julia, mas em polonês é Julia. Então, como se tivéssemos a letra I aqui no começo. Para saber a pronúncia das letras, vai lá e assista ao vídeo sobre o alfabeto polonês. Aquela aula sobre o alfabeto deveria ser a primeira aula que você for assistir, ok? Então, caso você ainda não assistiu, vai lá e assista, porque é uma aula importantíssima para começar. Então, Julia, em português seria Júlia, e Kowalska é um dos nomes mais comuns na Polônia. É o primeiro ou segundo nome mais comum. Então, é assim. E mais um comentário importante. Se você falar nazywam się em polonês, você deve falar também o seu sobrenome. Não só o nome, então não só Julia, mas também o sobrenome. Então, neste caso, seria Kowalska. É um erro cometido pelos poloneses também, muitas vezes, que as pessoas falam nazywam się e depois colocam só o nome, mas deveria ser nome e sobrenome. Essa é a diferença entre nazywam się, então chamo-me, e mam na imię. A gente tinha visto mam na imię na primeira aula, né? Mam na imię é o meu nome. Agora, nazywam się é chamo-me, e depois desta estrutura, a gente deveria colocar nome e sobrenome também. Anotado? É importante. Ok, então mais uma vez. Nazywam się significa chamo-me, Julia, Julia, e Kowalska, Kowalska, é o sobrenome. Nazywam się Julia Kowalska. Nazywam się Julia Kowalska. Nazywam się Julia Kowalska. Chamo-me Julia ou Julia Kowalska. E vamos ver a próxima pergunta. Hoje vamos ter só perguntas e respostas, tá? Vai ser um diálogo de perguntas e respostas só. Ok, depois temos aqui. Skąd jesteś? Isso significa de onde você é. Skąd significa de onde, ok? Essas duas palavrinhas em polonês é uma só. Skąd significa de onde. Você pode perguntar, de onde você é, de onde você veio, de onde você arrumou isso. Também seria de onde. Skąd, ok? E jesteś significa você é. De novo, a gente não tem a palavrinha você, tá? Ela já está, inclusa na forma do verbo. Então, jesteś significa você é, ou tu és também poderia ser, né? Ou és só, na verdade, és. Tu és. Mas vamos ficar com você é. Tá bom. E aqui, continuando, temos você é, então a gente está tratando alguém como você. Isso significa que uma criança ou uma pessoa da nossa idade em uma situação informal. Lembra disso, tá? Então, mais uma vez. Skąd, skąd significa de onde e jesteś, você é, tá? Skąd jesteś, skąd jesteś, skąd jesteś, de onde você é. E a resposta?
Jestem z Polski. Sou da Polônia. Jestem significa sou, eu sou. Ó, aqui, por exemplo, em português também não coloquei eu sou. Só sou, ok? Porque só jestem. Só sou. Z aqui significa de, do ou da. Tá? Aqui temos da, porque é a Polônia em português, né? Então, z pode significar de, do ou da. Z Polski significa da Polônia. Z Polski significa da Polônia. Mas só Polônia seria Polska. Por que mudou? Por causa da declinação. O que é a declinação? Para que serve? E o que acontece com as palavras por causa dela? Se você ainda não sabe e quer saber, procure pela gravação de uma das lives que eu fiz desmistificando declinação, ok? Aí você vai entender muito melhor isso. Então, no geral, a palavra Polônia só seria Polska em polonês. Mas se você quiser falar da Polônia, por exemplo, eu sou da Polônia, ou você é da Polônia, ou ele é da Polônia, aí seria, da Polônia seria z Polski, com i aqui no final, ok? Já vou falar para você também como seria do Brasil. Do Brasil seria z Brasília, ok? Então, z continua igual, tá? Não muda, como em português. Da para do Brasil, né? Em polonês continua sendo z. E Brasília é do Brasil. E aqui, mais uma coisa. Brasil só seria Brasília. Brasília. Mas virou Brasília também por causa da declinação. Ok, então Brasília, Brasil. Mais uma coisa importante. Olha, a gente não lê isso z Polski, tá? A gente lê junto z Polski e desse jeito esse z fica com som de s. Z Polski, tá? Mais uma vez. Jestem significa sou e z Polski da Polônia. Jestem z Polski. Jestem z Polski. Jestem z Polski. Sou da Polônia. Ok. E depois, vamos para a próxima pergunta. Gdzie mieszkasz? Onde você mora? Gdzie significa onde. Gdzie significa onde. E também não é onde só para a pergunta onde você mora. Poderia ser onde você estuda, onde você trabalha, onde vocês se conheceram, ok? Tudo isso onde. Em polonês seria sempre gdzie, ok? Uma palavrinha um pouquinho difícil, mas você consegue aprender ela. Gdzie. E mieszkasz, aqui, mieszkasz significa você mora. Mieszkasz significa você mora. E de novo não tem a palavra você, né? Porque ela já está inclusa aqui, na forma do verbo. É como se fosse onde moras, de novo, né? Onde moras. Mas aqui temos onde você mora. Tá bom, então mieszkasz, você mora. Pronto. Mais uma vez. Gdzie, onde. E mieszkasz, você mora. A pergunta toda. Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Onde você mora? E a resposta? Mieszkam w Warszawie. Moro em Varsóvia. Mieszkam significa moro, eu moro. Mieszkam, moro. E w significa em, aqui. W significa em. W Warszawie significa em Varsóvia. Warszawie significa em Varsóvia. E só Varsóvia seria Warszawa. Por que muda de novo? Sim, de novo é por causa da declinação. Então, declinação é uma coisa importante que você deveria mais ou menos saber o que é, tá? E para que serve. Você não precisa decorar todas as formas possíveis de uma vez. Não. Vai aprendendo dentro das frases. Por exemplo, agora você aprendeu esta forma aqui. Warszawie. Pronto. Só aprende isso por enquanto, tá? Lá na frente, vendo outras frases, você vai aprendendo outras formas que essa palavra pode ter.
Mas, repetindo, se você quiser saber mais sobre declinação, procure por aquela live, Desmistificando Declinação, tá? Ok, então, mais uma vez. Mieszkam significa moro, eu moro. W significa em e Warszawie, Varsóvia. Mieszkam w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. W Warszawie, ok? É w Warszawie. Moro em Varsóvia. Próxima pergunta. Ile masz lat? Quantos anos você tem? Ile significa quantos, ok? Ile significa quantos, mas se a gente quiser falar quantas, seria do mesmo jeito, quantas. Se a gente quiser falar quanto, por exemplo, quanto custa esta coisa, aí também seria ile, ok? Então, quanto também. Ile, quantos, quantas, quanto. Aqui temos quantos, porque quantos anos. Mas significa você tem, ok? Então, aqui temos uma ordem um pouquinho diferente de palavras. Mas significa você tem. E lat significa anos, ok? No geral, a palavra principal seria lata, tá? Mas, às vezes, é lat também por causa da declinação. Então, lata ou lat significa anos. E aqui uma pegadinha. Como seria um ano? Só um ano em polonês. Seria rok. Olha que diferença. Se você quiser falar, agora estamos no ano de 2022. Aí, aquele no ano, como é um ano, seria rok. Ou se você quiser falar que um bebê tem um ano, também seria que um bebê tem um rok, tá? Aí a forma plural é muito diferente, eu concordo, é difícil. É lata ou lat, é uma das formas da declinação. Okay? Então, lata ou lat é anos, e um ano seria rok. Tá bom, então, mais uma vez a pergunta. Ile significa quantos, ou quantas, ou quanto também. Masz significa você tem, e lat significa anos. E a pergunta toda? Ile masz lat? Ile masz lat? Ile masz lat? Quantos anos você tem? E vamos ver a resposta. Mam 10 lat. Tenho 10 anos. Então, a gente já sabe por que todas essas perguntas têm uma forma tão direta, né? Porque é conversa com uma criança. Ou são duas crianças conversando, ou um adulto com uma criança. Mas, mesmo assim, a gente chama de você, e não de senhor ou senhora, né? Uma criança de 10 anos. Ok, então, mam, aqui, mam significa tenho. Mam significa tenho. 10 significa 10, aqui, 10. 10. E lat, anos. A gente já tinha visto que lat significa anos. Então, mam, tenho, 10, e lat, anos. Mam 10 lat. Mam 10 lat. Mam 10 lat. E aqui um comentário. É claro que se alguém perguntar uma criança em polonês, quantos anos você tem? Muitas vezes ela não responde, tenho 10 anos. Muitas vezes ela responde só 10, tá? Então, em polonês é a mesma coisa. Nem sempre a gente responde com uma frase toda. Igual aconteceu em outras frases aqui. Por exemplo, onde você mora? A gente não responde normalmente, moro em Varsóvia. A gente fala só, em Varsóvia. Onde você mora? Em Varsóvia. Em polonês também, é igual. Mas aqui eu coloquei essas, respostas completas, ok? Com todas as palavras, para reforçar isso, para a gente aprender mais, tá bom? Então, lembre disso também, que você nem sempre precisa responder em polonês, por exemplo, de onde você é? Eu sou da Polônia. Não, poderia ser, de onde você é? Da Polônia. Ponto, só da Polônia, ok? Z Polski. E a mesma coisa aconteceu aqui com as outras perguntas. Eu só tô fazendo tudo isso, preparei a aula desse jeito, para a gente aprender um pouquinho mais, ok?
Tá bom, então vamos passar para a próxima pergunta. Kiedy masz urodziny? Em português, quando você faz aniversário? Kiedy significa quando, ok? Kiedy é quando. E de novo, a gente pode usar esta palavra para fazer vários tipos de perguntas. Quando você faz aniversário? Quando você vai tirar férias? Quando é a sua prova? Quando, etc, ok? Então, kiedy é quando no geral. Mas, lembra que a gente acabou de ver esta palavra? Mas. Mas, na verdade, significa você tem, como a gente tinha escrito aqui. Mas é você tem. Porque é assim, porque eu coloquei mas e em português você faz. Porque em português a gente fala assim, né? Quando você faz aniversário, não quando você tem aniversário. A gente ou pergunta quando você faz aniversário ou quando é o seu aniversário. Em polonês não. Em polonês a gente fala quando você tem aniversário. Se você tentar criar uma frase na sua cabeça, quando você faz aniversário, e você usar o verbo fazer, você falar literalmente quando você faz aniversário, em polonês, isso não faz muito sentido. Na verdade, isso tem um sentido diferente. Isso significaria, tipo, quando você faz a festa de aniversário. Quando você organiza o aniversário, quando você faz a festa de aniversário, tá? Então, por isso, é muito importante você aprender com frases completas. Se você aprender as palavras soltas, quando, kiedy, você faz no geral em polonês seria robisz. Robisz é você faz. E aniversário, urodziny, e você tentar montar uma frase sozinho, quando você faz aniversário, em polonês o sentido da frase é diferente. Então, é importante você ver as frases em polonês, primeiro, principalmente frases que foram criadas pelos nativos, tá? E aprender através de frases completas, para você saber que quando você tem aniversário significa, podemos traduzir como quando você faz aniversário, quando é o seu aniversário, tá? Ok, depois desse comentário, urodziny significa aniversário. Então, vou colocar aqui, urodziny é aniversário. Só que é aniversário só de nascimento, tá? Só de nascimento. Se fosse aniversário de alguma outra coisa, tipo aniversário de casamento, por exemplo, ou aniversário de... não sei. Aniversário de alguma outra coisa, aniversário... Tá bom, agora eu não lembro, mas, por exemplo, aniversário de casamento seria rocznica, ok? Rocznica é aniversário. E, por exemplo, de casamento, a gente já ia colocar de casamento. Vou colocar aqui exemplo de casamento, porque aniversário como urodziny é de nascimento, tá? E rocznica, aniversário, por exemplo, de casamento, ok? Ou aniversário de namoro também, seria rocznica, tá? Então, em polonês, temos essa diferença. Ok, mais uma vez. Kiedy, quando, mas, você tem, literalmente, neste caso, você faz, na tradução. E urodziny significa aniversário. Kiedy masz urodziny? Kiedy masz urodziny? Kiedy masz urodziny? Quando você faz aniversário? E a resposta aqui? Mam urodziny 1 maja. Faço aniversário no dia 1º de maio. Mam, de novo, mam significa tenho, na verdade, não faço, mas em português faço aniversário, né? Urodziny, aniversário. 1 maja, isso eu vou colocar junto por enquanto. 1 maja significa no dia 1º de maio. Pierwszego, aqui, vem da palavra pierwszy. Pierwszy significa primeiro, tá? E temos pierwszego também por causa da declinação, que se a gente falar, quando que é isso? Aí você responde no dia 1º de maio. Aí, no dia 1º seria tipo pierwszego, mesmo que em polonês, olha, em polonês não temos esse no dia, ok? Temos urodziny, aniversário, depois pierwszego, primeiro. Então, como se você faça o aniversário 1º de maio. Não temos no dia 1º, tá? E maia, aqui, significa de maio. Opa! De
maio. Maia é de maio. Mas Maia, assim, com letra maiúscula, é um nome, ok? Vou fazer assim, um nome feminino. Existe um nome Maia em polonês. Ok, mas só o mês maio seria maj. Maj é maio. Maia significa de maio, é por causa da declinação também. E Maia, como curiosidade, também é um nome em polonês. Ok, então, mais uma vez. Mam, tenho ou faço, neste caso. Urodziny, aniversário. Pierwszego, primeiro, ou aqui no dia primeiro. E maja, de maio. Ok, e a frase toda. Mam urodziny 1 maja. Mam urodziny 1 maja. Mam urodziny 1 maja. Faço aniversário no dia 1 de maio. E depois temos aqui. Co lubisz robić? O que você gosta de fazer? Co significa o que. Uma palavra importante também, né? Co. O que. E é tanto este o que, tipo o que, aí temos uma continuação, quanto este o que. Então, só se você quiser, por exemplo, alguém falou alguma coisa, o que? Também em polonês seria co, ok? Só, se você só quiser falar o que, também seria co em polonês, ok? O que? Co? Lubisz. Lubisz significa você gosta. Lubisz. Você gosta. E na verdade, a gente poderia acabar a pergunta aqui, né? O que você gosta? Ou do que você gosta, né? Em polonês poderia ser co lubisz, simplesmente. Aí a pessoa poderia responder, eu gosto de pizza, por exemplo, né? Mas aqui temos ainda mais uma coisa, o verbo robić, fazer. Então, robić significa fazer. Mas a gente não faz aniversário em polonês, a gente tem aniversário em polonês. Em português a gente faz aniversário, em polonês a gente tem aniversário. Ok, então robić significa fazer. Mais uma vez. Co, o que, lubisz, você gosta, e robić, fazer. Lubisz, você gosta de, né? Junto, e robić, fazer. E a frase toda, a pergunta toda. Co lubisz robić? Co lubisz robić? Co lubisz robić? O que você gosta de fazer? E a resposta aqui é: lubię tańczyć i śpiewać. Gosto de dançar e cantar. Lubię significa gosto de, ok? Lubię significa gosto de. Tańczyć significa dançar. Tańczyć, dançar. I significa uma letrinha importante, né? E śpiewać, aqui śpiewać significa cantar. Śpiewać, cantar. Ok, então lubię, gosto de, eu gosto de. Tańczyć, dançar. I śpiewać, cantar. E a frase toda? Lubię tańczyć i śpiewać. Lubię tańczyć i śpiewać. Lubię tańczyć e śpiewać. Gosto de dançar e cantar. Ok, então esse foi o texto todo já, o diálogo todo. Então a gente viu algumas perguntas principais, né, em polonês. Deixa eu aumentar aqui, porque, então, isso a gente já viu tudo, né? Aí depois você pode ir para ver quanto você lembra, por exemplo, desse texto. Você vê o texto só em polonês e depois você vê o texto em português para ver quanto você lembrou, né? Quanto foi, quanto que você tinha lembrado corretamente. Ou você pode ver o texto lado a lado e depois, como eu tinha falado, aqui no final temos algumas palavras importantes da aula de hoje. Temos jak, que significa como. Tudo isso está também nas anotações que a gente estava fazendo. Não, quase tudo. Mas aqui eu ainda coloquei tudo junto para ficar mais fácil para você, ok? Porque essas palavras podem ser usadas sozinhas também, né? Você não precisa falar
sempre como alguma coisa. Às vezes você fala só como, mas como, né? Em polonês seria mas jak, tá? Então, jak. Como, skąd, de onde, gdzie, onde, ile, quantos ou quantas, ou quanto também, como a gente tinha visto, kiedy, quando, co, o que, mas também o que, alguma coisa, né? E mais uma extra aqui, temos kto. Kto significa quem, ok? Então, por exemplo, quem fez isso? Seria kto, aí você teria que saber fez isso, ok? Em polonês. Mas enfim, temos aqui algumas palavras-chave para fazer perguntas. E mais uma tabela aqui, palavras-chave para se apresentar. Isso a gente viu um pouquinho lá na primeira aula, né? A gente tinha visto como se apresentar em polonês. Mas aqui temos mais uma vez, e eu acho que a gente não tinha visto essa estrutura nazywam się. Esta vez você tem nazywam się, significa chamo-me, ou eu me chamo, né? E lembra que depois disso tem que colocar também o sobrenome, nome e sobrenome. Jestem z significa sou de, ou sou do Brasil, por exemplo. Mieszkam w significa moro em. Mam, alguma coisa. Lat ou lata, depende do número. Significa tenho alguma coisa anos, tá? E lubię significa gosto de. Se você quiser falar, por exemplo, eu gosto de aprender polonês, seria lubię aprender polonês. Se você quiser falar, gosto de pizza, seria lubię, aí uma pegadinha, seria lubię pizzę, não lubię pizza. No geral, a palavra pizza é pizza, mas seria pizzę por causa da declinação. Então, aqui, cuidado que o que vem depois na frente, muitas vezes a palavra principal muda por causa da declinação, tá? Então, sempre antes de, mandar frases para alguém da Polônia, para simplesmente conversar, pode conferir se a forma está certa, conferir com o seu professor. Ou você pode também deixar nos comentários depois uma descrição de você mesmo usando estas frases, essas estruturas aqui, aí eu posso corrigir, ok? Então, qualquer coisa, deixe nos comentários. Ok, então, vou voltar aqui para esta tela e vou falar aqui para você, caso você ficou com alguma dúvida durante esta aula, deixe nos comentários também para eu poder responder para você, eu vou responder e espero que vamos nos ver na próxima aula. Lembrando, esse documento você pode baixar depois como um bônus, ok? Então é só clicar no link lá embaixo do vídeo. E também, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe algum comentário para eu saber o que você achou. Se você tiver algum tópico difícil para você em polonês, que você tem várias dúvidas, deixe nos comentários também uma sugestão para um tópico de vídeo para eu fazer no nosso canal, ok? Então, até a próxima aula. Dziękuję bardzo i pa, pa!